Caminho do Coração. Olá, meu irmão, minha irmã, continuamos com o nosso programa Caminho do Coração. Na semana passada nós conversávamos sobre como formar um grupo do Apostolado da Oração, como formar os membros, como se instalar esse grupo, como fazer a consagração. Hoje nós queremos continuar essa nossa conversa a partir do nosso documento, digamos assim, principal, que são os estatutos. Os estatutos foram aprovados há 2 anos atrás. E por que nós temos novos estatutos? Qual é o significado disso? Por que foram modificados? Quem que organizou esses novos estatutos? Qual a importância deles para a nossa vida? As diretrizes que os estatutos trazem para os nossos grupos? Como fazer com que esses estatutos cheguem a todos os grupos do Apostolado da Oração? Bom, nesse ano de 2020 nós publicamos na revista Mensageiro do Coração de Jesus todo o texto do estatuto. Então, a cada mês, pedaços dos estatutos foram sendo publicados na revista. Além disso, nós temos os estatutos publicados no nosso manual, que eu já recordava a vocês na semana passada, e nós temos também o estatuto publicado nesse livreto que nós publicamos para que os grupos pudessem ter um acesso mais fácil ao texto. Vamos conversar um pouquinho então da importância disso. Vocês sabem que o Apostolado da Oração, desde a sua fundação em 1844, 4 anos depois, foi constituído pela Igreja como uma associação de fiéis leigos e, como tal, permaneceu até 2 anos atrás. A última reforma, digamos assim, dos estatutos foi feita pelo Papa Paulo VI em 1968, que era o estatuto que estava valendo até 2 anos atrás, quando nós então recebemos esse novo estatuto. Até 2 anos atrás, nós continuávamos sendo uma associação de fiéis leigos, assim como é hoje a Legião de Maria. Com o novo estatuto, o Papa Francisco, então, muda o estatuto do Apostolado da Oração, muda o modo de compreender o Apostolado da Oração e o modo também de ser do Apostolado da Oração na vida da Igreja. Se antes nós éramos uma associação de fiéis leigos, agora nós passamos a ser um serviço eclesial. Como diz no Estatuto, nós somos uma obra pontifícia. Então, se antes também pertencíamos aos jesuítas, enquanto associação de fiéis confiadas aos jesuítas, agora nós somos uma obra da Igreja. Então, uma obra pontifícia. E o Papa pede que os jesuítas continuem apoiando, continuem ajudando. Então, essa é uma primeira mudança muito importante. O apostolado é um serviço eclesial. Significa dizer que a oração é um serviço, que o nosso oferecimento diário é um serviço para a missão e para a Igreja. Rezar pelas intenções e com as intenções do Papa a cada dia é também um serviço para a Igreja e com a Igreja. Então, essa é muito importante, que é a grande novidade do Estatuto. Outra coisa do Estatuto é que o Estatuto diz que nós somos agora uma rede mundial de oração. Rede mundial de oração do Papa. Isso significa que o apostolado passa a ser uma rede mundial de oração do Papa. Não é simplesmente uma transformação do nome. Em alguns países pode ser que o nome também vai aos poucos, porque os grupos do apostolado já não existiam, então vai nascendo como grupos da rede mundial de oração do Papa. Mas no nosso Brasil, que nós temos um peso forte dos grupos do apostolado, continuaremos a chamar de Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa, Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado da Oração, sem perder o nome Apostolado da Oração na nossa realidade. Compreendendo que a rede significa o Apostolado da Oração, o MEG, enquanto braço jovem do Apostolado da Oração, e como diz também lá no Estatuto das formas de participação na rede mundial, os grupos abertos, que eu já lembrava a vocês na semana anterior, não é o nosso caso do Brasil, porque nós não temos pertença aberta à rede mundial ainda no Brasil, porque os nossos grupos têm um peso muito forte, uma presença muito forte também na vida das comunidades. Então, como é que esses estatutos estão organizados? Então, trata-se de um itinerário espiritual a serviço da missão da Igreja, fala-se da rede mundial de oração, das modalidades de participação, do governo, o modo como se governa, se organiza essas funções nos grupos do apostolado. Trata-se também da administração dos bens, isso é um tema muito importante, porque em alguns lugares o apostolado tem bens, tem casas. Portugal, por exemplo, tem uma editora,
né? O Brasil nós não temos, mas Portugal, a editora dos jesuítas no Brasil, em Portugal, é do Apostolado da Oração. E a questão da aprovação e modificação dos estatutos mais locais, onde existe. Então, e no caso desse estatuto, quando for modificado ou quando tiver que ser aprovado, como é que se deve proceder. Então aí nós temos esse texto, que é um texto singelo, simples, um texto que foi preparado por pessoas espertas nas questões legais, tanto da companhia quanto da cúria da igreja, né, da cúria eclesial, no sentido de tinha um cardeal, né, e um advogado da igreja com um padre advogado da Companhia de Jesus, além do padre Frederic, uma equipe para poder organizar esse texto que depois então foi assinado e aprovado pelo Papa Francisco. A importância, repito, é nos constituir agora como um serviço eclesial. Então o apostolado deixa de ser, e por isso agora a gente não chama mais eu sou associado ao apostolado da oração, como era nossa avó, né? Agora não, nós somos membros da Rede Mundial de Oração do Papa, nós somos membros do apostolado. A gente não chama mais de centros do apostolado, nós chama de grupos do apostolado da oração. Alguns lugares vão conservar o nome de zeladores, zelados, não tem problema, mas compreendendo que não há distinção. Nós somos todos membros da Rede Mundial, membros do apostolado. Por isso, a fita é uma só, e a pessoa que se mantém com o título de zelador é aquela que cuida. Então, cuida das pessoas que ela traz, que ela convida, que ela zela, né? Eu sei de pessoas no Brasil que, por exemplo, levam a revista Mensageiro para os seus zelados, os seus cuidados, aquelas pessoas que elas cuidam. Então, isso é muito bonito, isso a gente não deve perder como cuidado, então, uns dos outros. Diretrizes que os estatutos nos trazem para que nós possamos, como grupos, como Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, para que a gente possa cada vez mais compreender essa importância de pertencer ao apostolado da oração, de pertencer a essa Rede Mundial de Oração do Papa. A nomeação das pessoas, no nosso caso do Brasil, é um caso um pouco particular, pela quantidade de dioceses que nós temos e pela quantidade também de grupos do apostolado da oração espalhados pelo Brasil. Mas como está previsto no estatuto, deveria ser assim: o Papa nomeia um seu delegado para o apostolado da oração, que no caso é o padre Frederic Fornos. O padre Frederic Fornos nomeia os diretores de cada país. Eu ainda fui nomeado pelo meu superior geral. Foi o nosso padre geral que me nomeou através do meu provincial, para essa função de diretor nacional do Brasil. Depois de mim, certamente não será o geral e o provincial mais. Quem vai nomear será o que estiver na função de diretor internacional, que atualmente é o padre Frederic. E, por sua vez, nos países, o diretor nacional, ele deveria fazer a nomeação dos diretores regionais, os diretores diocesanos. Repito, no Brasil nós não vamos entrar nesse terreno porque ele é um terreno muito amplo. Então, eu já falei para vocês nesses programas anteriores, em 5 anos que eu estou na função, eu visitei 110 dioceses. Devo ter encontrado com uns 80 bispos nessas dioceses todas que visitei. Mas o Brasil tem 286 dioceses, portanto ainda falta tantas dioceses para a gente ter contato. Nós temos contato hoje, a sede nacional, com a média de 140, 150 dioceses no Brasil. Ou seja, a outra metade nós não temos nem contato, nem sabemos se tem coordenação, se tem diretor, como que funciona, como que não funciona. Então, está vendo como é difícil? Então, não quero trazer para mim a missão de nomear diretores. Aqui no Brasil a gente vai respeitar o que se fez até hoje. O bispo nomeia um padre, pode ser um diácono, pode ser uma freira. O estatuto agora inclusive diz que aonde não tem padre, nem religioso, nem religiosa, nem diácono, o bispo poderia nomear um leigo, uma leiga como coordenador, né, diocesano. Não a coordenação atualmente que nós temos, que ela está submissa ao diretor, mas poderia ser uma espécie de coordenador nomeado pelo bispo
no lugar do diretor. Isso o estatuto prevê também. Mas é importante a gente perceber isso, que essa documentação nova que aparece não é para poder nos tirar o tapete, não. É para nos ajudar a caminhar melhor, a compreender melhor qual é a nossa missão, a compreender melhor a importância dos grupos do apostolado da oração na vida da igreja. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.